Meus senhores, faltam 10 minutos para terminar a prova. Como assim 10 minutos? Não pode ser, eu não posso ter ouvido bem. Eu ainda tenho 2 perguntas de 4 valores para fazer. E agora? Bem, vou acabar esta de 2 valores, que eu já estou a fazer uma resposta de 3 páginas, e depois digo qualquer coisa nessas 2. Não sejas esta pessoa. Hoje vamos falar sobre a gestão de tempo nos exames e o que é que podes fazer, por um lado, para evitar que estas situações aconteçam e, por outro, como reagir se já estiver fora do teu controle e só te lembrares destas dicas no final do exame, nestes últimos 10 minutos. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se ainda não me conheces, o meu nome é Diogo e sou estudante do 4º ano de Direito na Universidade de Coimbra. Por enquanto, porque esperemos esteja a chegar ao fim esta etapa, vai começar outra, é evidente, mas apesar de tudo, foi muito trabalho ao longo destes 4 anos e é com muita satisfação que finalmente estou à espera da última nota de exame e assim que sair essa nota de exame, neste ponto da situação, só preciso realmente ter a positiva porque a média está assegurada com base nas outras. E enfim, é um grande alívio, claro que dá muito trabalho chegar a este ponto, sim, mas quando chegas a este momento e já só estás mesmo à espera do oficial, sabes? Tipo, é muito bom. Espero que muito em breve vos tragam um vídeo a falar um pouco como foi este percurso e como foi chegar até aqui. Mas este vídeo ainda não é esse vídeo. Hoje vamos falar sobre gestão de tempo nos exames. E tenho pena, sinceramente, de não ter aplicado estas dicas logo desde o primeiro ano, porque só a partir do terceiro é que comecei a tomar consciência de certos erros que tinha cometido até então. Mas nunca é tarde, certo? A menos que fosse só me apercebesse disso no último exame do 4º ano. Mas, enfim, não foi essa a situação, felizmente. O que é importante é que se ainda não entraste na faculdade ou se estás agora no primeiro ano, ainda tens mais do que tempo para começares a aplicar estas dicas e, enfim, serem-te mais úteis a ti do que foram a mim. Foram úteis, mas não durante tantos anos como eu esperava que fossem, como eu gostava que tivessem sido. A primeira das dicas está relacionada com aquilo que tu deves fazer no dia anterior ao exame. Quando estiveres a preparar as coisas para trazeres no dia a seguir, não te esqueças de, para além da caneta, porque pode ser uma coisa básica, mas sabemos que em épocas de exames nós parece que ficamos noutra dimensão e às vezes as coisas básicas acabamos por nos esquecer, acontece. Não te esqueças da caneta, mas não te esqueças também de outro acessório fundamental, um relógio. E eu sei o que é que podes estar a pensar, mas se eu me esquecer não é assim tão grave. Eu posso perguntar ao professor. E sim, é verdade, podes perguntar ao professor. Mas ponto 1, nós não temos muito bem consciência de quanto tempo é que passou quando estamos absorvidos naquela concentração do exame. Então pode acontecer que tu perguntes ao professor quanto tempo ainda falta e 5 minutos depois, sem teres consciência que passaram só 5 minutos, perguntes outra vez. E é muito chato, obviamente. E ainda mais chato é para os teus colegas, porque há certas pessoas que, naquele momento em que estão concentradas, qualquer barulhinho acaba por as distrair. É muito chato. E não vale a pena estarmos a criar essa situação desagradável uns para os outros quando se resolve facilmente levando um relógio para o exame. E todos temos um relógio que podemos levar. E porquê que um relógio é muito importante? Porque é com base no relógio que tu vais ver quanto tempo é que vais ter para cada pergunta. E é muito, mas mesmo muito importante que tu respeites uma regra fundamental. Primeiro momento que tu vais fazer assim que receberes o exame, estás a receber o exame, muito bem, vai ser olhar quantos valores é que vale cada pergunta. Porque o tempo que tu vais dedicar a cada uma das perguntas vai ter em consideração a pontuação. Por isso, é óbvio que se aparecer uma pergunta que vale 10 valores, tu não vais usar 5 minutos para essa pergunta e as restantes 2 horas para as outras. Portanto, o que tu vais fazer é 10 valores, então obviamente se tens 2 horas de exame, tu vais dedicar 1 hora inteira a essa pergunta de 10 valores. Se tiveres uma de 5 valores, vais dedicar 30 minutos do exame a essa pergunta. No fundo, fazes uma divisão do tempo de acordo com os valores da cotação de cada pergunta. E atenção, é importante que quando fizeres esta divisão, a respeites quase milimetricamente. Porquê? A maior parte das vezes nós até podemos ter boas intenções no início do exame e fazermos essa divisão, mas depois acabamos por, ainda estou a acabar esta de 5 valores e portanto vou só acabá-la e acabas por, o tempo que tu demoras a estou só a acabar, já ocupaste mais 15 minutos. E esses 15 minutos se calhar estavam destinados a uma outra pergunta de 2 valores. E quando dás por ti, quando começas a 2 valores, já vais com um atraso de 15. E quando chegas ao final do exame, ainda tens uma pergunta de 4 valores para fazer e já só tens 5 minutos. O mais comum de acontecer é quando chegam aos últimos 5 minutos de exame, é que ligamos o turbo para acabarmos aquela pergunta e conseguirmos dizer tudo aquilo que gostaríamos de dizer.
É certo que as outras para trás até podem estar completas, mas aquela, se for preciso, até era uma pergunta que tinha uma cotação bastante significativa e acaba por ser feita à pressa, sem dizermos tudo o que gostaríamos de dizer, e isso não é bom. E não é bom porquê? Às vezes é preferível tu deixares alguma coisa escrita em todas e deixares as respostas, o fundamental, o grosso que dá a resposta ao problema que te é colocado, em cada uma delas e dizeres alguma coisa em todas elas, do que estares a deixar uma hiper completa e as outras só com o básico e essencial 2 linhas. E porquê? Porque o que acontece muitas vezes é que, imagina que tens uma pergunta de 3 valores. Essa pergunta de 3 valores, 2 deles vão ser destinados a beneficiar aqueles que deem uma resposta fulcral ao problema. Que deem, assim, o essencial. Aqueles 2 valores, se tu disseste tudo que é essencial, ganhas os 2 valores. No entanto, para ganhares o terceiro valor, tu vais ter que dizer muito mais coisas, muito mais pormenores de completar, do que, se for preciso, isto por outras palavras, ocupas se calhar 5 linhas a dizer tudo aquilo que te vai dar 2 valores e ocupas, se for preciso, 10 a introduzir pormenores para ir ganhando décimas daquele terceiro valor. E porquê é que isto é mau? Obviamente que se tu vais introduzir, imaginemos, 15 linhas para completares a resposta, para conseguires aquele terceiro valor dos pormenores, essas 15 linhas, se for preciso, numa outra pergunta também de 3 valores, 5, imagina o tempo que tu demoraste a escrever essas 15, 5 dessas linhas poderiam ser suficientes para ganhares aqueles 2 valores da outra pergunta que deixaste de responder, talvez, para tentares completar esta. E o tempo que tu perdeste foi... Não é que tenha sido desnecessário, porque quando queremos boas notas temos necessariamente de completar com o máximo de pormenores possível. É verdade. Mas o indicado que tu deves fazer é, primeiro, foca-te em dar a resposta crucial, essencial, a todas as perguntas do exame. E depois sim, no final, quando ainda tens tempo, ou se ainda tiveres tempo, dedica-te a completar aquelas que tu sabes um bocadinho mais. Não há problema, na maior parte dos professores não têm problemas com isso, de tu... Estás a acabar uma resposta, pões um asteriscozinho e depois no final do exame terminas de dar a resposta, de completar aquela resposta que ficou para trás. Até podes ser simpático para os professores e identificar, imagina, o asteriscozinho e depois pões página 2 de 3 e identificas as páginas dos exames da folha de respostas e normalmente é muito mais fácil para quem está a corrigir não se perder e ainda menos podem vir a implicar com o facto de separares e fragmentares as respostas. E é esta informação que nos leva a concluir que em caso de SOS, de já só teres 10 minutos para acabar o exame e ainda teres 2 perguntas pela frente, em vez de estares a acabar aquela pergunta de 2 valores, lembra-te, tu não vais receber mais do que 2 valores por muito completa que esteja aquela tua resposta. Portanto, o tempo que tu estás a perder a completar aqueles 2 valores, podias investir em dizer o essencial nas 2 perguntas de 4 valores e acabares por ganhar pontos em ambas. Para além disso, não te esqueças do relógio e, finalmente, não te esqueças de fazer a divisão do tempo devidamente e respeitar milimetricamente. Claro que o milimetricamente não é do tipo, ok, mais 2 minutos não é o fim do mundo, até acabares de completar uma determinada resposta. Mas não chegues a essa situação final em que acabaste por perder 2 minutos aqui, 10 minutos ali, outros 20 ali, e quando chegas ao final do exame, uma resposta que era para ocupar 1 hora de exame, tu já só vais ocupar tipo 10 minutos. Era isto que eu tinha para dizer hoje. Espero que te tenha sido útil, espero que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar o teu gosto. Desejo-te muito boa sorte para esta época de exames, se ainda andares em exames escritos. Se estiveres em avaliações orais, muito boa sorte para as orais também. Vou fazer muito em breve um vídeo, um prometido vídeo, já ando há muito tempo a prometê-lo, sobre avaliações orais. Muito boa sorte para ti e que esta época de exames corra da melhor forma possível para teres finalmente as merecidas férias. E já agora, claro, não te esqueças de subscrever o canal para ficares a par de outras novidades sobre o mundo universitário. Até ao próximo vídeo. Fiquem bem.